Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Eu me sinto honrado de, junto com você, fazer o estudo bíblico. Todos os dias aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom! É muito importante que nós estejamos reunidos em torno do Cristo Palavra, do Cristo que fala conosco. E isso é fundamental para a nossa caminhada, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida com Deus. E eu tenho certeza que a partir dos textos que nós temos meditado, daquilo que nós temos vivenciado no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, claro, fazendo todo o processo que o Monsenhor Jonas nos ensina no livro, né, A Bíblia no Meu Dia a Dia, nós estamos naquela etapa da ruminação. Existe aquele primeiro momento onde a gente vê ali a ordem, o princípio eterno, né? As promessas de Deus, mas agora nessa etapa nós estamos vivendo o processo da ruminação da palavra. E para ruminá-la, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos contar com a assistência do Espírito Santo. Vamos suplicar ao Espírito Santo que nos conduza, nos fazendo entender aquilo que Deus quer falar de uma forma concreta conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra e também o seu caderno de estudos bíblicos para que a gente possa meditar no texto. 1 Coríntios, você pode anotar aí, capítulo 5, versículos de 1 a 8. É o texto que nós vamos hoje meditar. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Vamos ler o texto? É voz geral que está acontecendo imoralidade sexual entre vós. Imoralidade que não existe nem entre os pagãos. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis cheios de presunção, em vez de ficardes tristes e tirar do meio de vós aquele que assim procede. Pois bem, embora ausente fisicamente, mas presente em espírito, já julguei, como se estivesse aí entre vós, aquele que assim procede. Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu em espírito unidos com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, e entregamos esse indivíduo a Satanás para a destruição da sua índole carnal, a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não se justifica a vossa vanglória. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda toda a massa? Jogai fora o velho fermento, para que sejais uma massa nova, já que sois ázimos, sem fermento. De fato, nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo, foi imolado. Assim celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da iniquidade, mas com os pães ázimos, da sinceridade e da verdade. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar, não é? É isso que Paulo está fazendo com a comunidade. Parece que nós nos assustamos com uma palavra tão dura, não é verdade? Porque hoje tem sido disseminado um conceito de misericórdia que não é o conceito de misericórdia verdadeiro. Parece que misericórdia é passar a mão na cabeça e dizer, está tudo bem, Deus é misericordioso, Ele vai te salvar, você não precisa mudar não, você não precisa sair do pecado não. Paulo está mostrando que não é nada disso. Misericórdia é você querer a salvação do outro. É você não apontar o erro por apontar, mas apontar o erro e apontar aquele que corrige o erro, que é nosso Senhor, a vida em Deus. E aí, a palavra aqui para imoralidade sexual usada no grego é porneia. E o que está acontecendo é um caso de incesto, incestuoso. Um filho que está tendo relações com a madrasta. Isso não era permitido nem no Antigo Testamento e nem no paganismo. Imagina isso. Nem os pagãos viviam esse tipo de realidade. E o apóstolo está aqui colocando no lugar a comunidade de Corinto que estava de acordo, concordando com aquela atitude pecaminosa de um membro da igreja. É uma pessoa que está
dentro da igreja, que é cristão, batizado, que estava vivendo uma relação completamente contrária àquilo que são os princípios. E o que Paulo está dizendo? Isso não pode acontecer. O fermento leveda toda a massa, contamina. E ele está mostrando aqui a presunção, ele está mostrando a vanglória da liderança da igreja de Corinto, que estava ali, é assim mesmo, deixa como está. Nós estamos vivendo em tempos assim, onde o pecado tem sido muitas vezes aprovado, aplaudido. Existem exceções para certos grupos, para certas pessoas, e aqui Paulo está mostrando exatamente que não há. É preciso ter uma medida medicinal. Aquilo que ele está dizendo, vamos entregar esse irmão para Satanás. Olha que palavra dura. A gente fica pensando, nossa, não é? Eu até anotei aqui algo que Santo Tomás de Aquino vai dizer. Quando Paulo vai dizer, vamos entregar esse irmão para Satanás, o que isso quer dizer? O homem é separado da comunidade dos fiéis e dos sacramentos da igreja, pelos quais se é protegido dos ataques de Satanás. Então, separá-lo, tirá-lo da comunidade, não tirá-lo para condená-lo. Paulo está dizendo aqui, olha, entregamos esse indivíduo a Satanás para a destruição da sua índole carnal. Ele não pode continuar nessa índole carnal, nesse pecado, achando que está tudo bem, e que ele estando em pecado, ele está em comunhão com Deus e com os irmãos. Não. Nós temos que entregá-lo para que a sua índole carnal seja destruída, a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E o interessante, lá na segunda carta de Coríntios, Paulo vai dizer, nós vamos chegar lá, né? Vai dizer que houve a mudança, que esse irmão que foi excluído, não é? A palavra que a gente poderia usar canônica, né? Excomungado, afastado da comunhão eclesial, da comunhão sacramental, ele experimentou o efeito medicinal. Ele percebeu a gravidade do seu ato, e ao perceber a gravidade do seu ato, ao ser afastado da comunidade de Corinto, ele voltou para a comunhão com Deus, ele abandonou o pecado. O problema dessa visão de misericórdia, que bonitinho, que coisa linda, né? É manter a pessoa no pecado, e esse pecado que pode levá-la à condenação. A carta aos Coríntios vai nos trazer explicitamente a realidade daquilo que nos afasta realmente do reino de Deus. E nós não podemos brincar de ser de Deus, nós não podemos brincar com a salvação, nós não podemos achar que a palavra mudou. A palavra de Deus ela é imutável, a doutrina moral da igreja ela não muda com o passar dos tempos. Ela pode ser adequada em algumas realidades, mas não naquilo que é a sua essência, naquilo que está vinculado à dimensão de pecado. Pecado sempre vai ser pecado. Contra os 10 mandamentos, de uma forma consciente, avisado na sua consciência, e mesmo assim, a pessoa insistir em continuar no erro, ela está em pecado mortal. A alma dela está em inimizade com Deus. Ela não percebe, o corpo gosta do prazer. Né? E a linguagem hoje é assim, eu tenho o direito de ser feliz, mas meu querido, você vai querer ser feliz nessa terra e ser infeliz a eternidade inteira? Essa terra passa muito rápido, a vida aqui passa muito rápido. Nós temos que estar aqui com os olhos na eternidade. Você precisa romper com todo e qualquer pecado. E aqui Paulo está dizendo de uma realidade de pecado sexual. A gente não pode permitir que nossas lideranças deem esse contra-testemunho. Nós precisamos colocar as coisas no devido lugar, a começar de nós. E aí eu estou dizendo de mim como sacerdote. Se a minha vida não está adequada a Cristo, ela precisa estar. E as autoridades, Paulo aqui é um apóstolo, a autoridade tem que colocar no seu devido lugar. Tem que falar, ou muda ou deixa. Porque não dá para a gente estar de acordo com o pecado, aplaudindo o pecado e dizendo, é assim mesmo. Não é assim mesmo. É assim mesmo imitar a Cristo. É assim mesmo viver a palavra. É assim mesmo jogar fora o fermento velho para viver a vida nova. Paulo usa aqui a imagem do Cordeiro Pascal, a imagem pascal, a imagem do pão sem fermento. Porque o fermento ruim estraga toda a massa. A gente não tem a máxima de que uma maçã podre apodrece as outras? Nós não podemos estar de acordo com o pecado. A gente usa de misericórdia, a gente acolhe e a gente orienta a pessoa a deixar a vida de pecado.
A gente orienta a pessoa a abandonar a vida de pecado. A gente orienta a pessoa a colocar a sua vida em comunhão com Deus. No entanto, que eu não posso absolver uma pessoa no sacramento da penitência, que ela está num pecado que ela não vai romper com aquele pecado. É porque eu quero comungar hoje. Eu tenho que negar a absolvição. Não tenho que comungar hoje, porque a absolvição dos pecados, ela requer o propósito de mudança. Se a pessoa está numa situação que ela diz que ela não vai deixar, mas é porque ela quer comungar hoje, eu não posso absolvê-la. Porque ela tem que tomar uma firme decisão de abandonar o pecado. O que o apóstolo está fazendo aqui, que parece radical demais, porque a nossa mente está sendo treinada para concordar com o pecado, e quando há uma medida mais exigente, mais dura, a gente fala, nossa, que dureza, não vai ficar ninguém assim desse jeito. Mas quem disse que tem que ficar? Não é? Quem fica tem que adequar a vida. A palavra não tem que se adequar à minha maneira de viver, eu que tenho que adequar a minha maneira de ver a palavra. Então, esteja atento, esteja atenta. O que nós precisamos perceber é que a medida é medicinal. Saia, pense, veja que você está desprotegido, renuncie ao pecado e volte. É esse o processo que Paulo fez aqui com a comunidade de Corinto para colocá-los no seu devido lugar. E isso exige de nós também um posicionamento em relação à nossa forma de viver. Qual é a mensagem de Deus para mim hoje? A misericórdia de Deus passa pela minha decisão de mudança de vida. Palavra de Deus não deve se adequar à minha vida. A minha vida deve adequar-se à palavra de Deus. E aí, a aplicação dessa palavra de hoje é olhar para dentro de nós. As autoridades têm que tomar as medidas que elas têm que tomar em relação a situações de escândalo dentro da igreja. Agora, eu preciso olhar para dentro de mim e dizer, Deus, eu preciso trabalhar isso aqui, porque isso aqui está me colocando num estado de pecado que me faz perder a comunhão. Se ela não é visível por uma medida como essa, mas eu estou sem comunhão com Deus a partir da minha alma em pecado mortal. Então, eu quero dizer para você, faz um exame de consciência. E se você perceber que você está em pecado mortal, busque o sacramento da penitência. Se para isso você precisa tomar medidas radicais de mudança na sua vida, tome para que você viva em comunhão com Deus no caminho de salvação. Vamos rezar? Senhor, a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar medulas, articulação, alma e espírito. Ela julga as intenções do coração do homem, os pensamentos nossos. E a palavra hoje está sendo do nosso juiz, julgando a nossa conduta, a nossa visão eclesial, mostrando que nós precisamos dar passos muito concretos de conversão. Claro, com todo o amor, mas com toda a eficácia do amor que quer que o outro mude. Uma obra de misericórdia é mostrar, é apontar, é ensinar aqueles que estão no erro a colocarem a vida naquilo que é a verdade, aquilo que é o acerto. E o acerto é seguir o Senhor e é viver com radicalidade o Evangelho. Quando aqueles apóstolos, aqueles discípulos resolveram abandonar o Senhor por causa do discurso do pão da vida, o Senhor perguntou para os apóstolos, vocês também não querem ir? Muitas vezes a gente fica, Senhor Deus, acomodado numa vida medíocre, cheia de pecado, sem propósito de conversão. Hoje eu te peço, me dê a graça de dar passos concretos na minha conversão. Aos meus irmãos e às minhas irmãs que estão fazendo o estudo bíblico comigo, que o seu Espírito agora os incomode onde há necessidade de mudança, para que verdadeiramente a nossa vida se adeque à sua palavra e não o contrário, a gente achar que a palavra tem que se adequar ao nosso modo errado de viver. Corrija-nos, Senhor, e nos ensine o caminho da verdade. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Não existe nada mais eficaz, meus irmãos e minhas irmãs, do que a coragem que nós devemos ter de corrigir as pessoas que estão no erro. Isso é obra de misericórdia, isso é obra de salvação. Então, se você percebe, você tem um amigo, alguém da sua família, alguém que precisa ali de você chegar, chamar de canto, falar, olha, toma cuidado, a palavra de Deus, a doutrina da igreja, o ensinamento, não fique vivendo isso. Isso pode colocar a sua salvação em risco. Isso é obra de misericórdia, obra espiritual de misericórdia. Tenha coragem, mas em primeiro lugar, olhe para dentro de si.
perceba aquilo que você precisa mudar e dê passos concretos. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.